Salmo de número 73 é o texto que nós vamos ler para a meditação desta noite. Todos acharam? Vamos lá? Acompanhe aí na sua Bíblia. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, e Ele é bom para aqueles que têm o coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e para os perversos, eu quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes, cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem, eles não têm aflições como os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. E eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que nada adiantou eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não te lembrarás dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda pela manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais eu poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus é minha força, Ele é tudo o que eu preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez, agora através da meditação da sua palavra. Ó Pai, nós estamos felizes por estar aqui reunidos em torno da presença de Jesus, que é o centro da nossa vida, que é o centro desta igreja, o centro deste culto, e nós queremos louvar e exaltar o Teu nome, agora, através de uma atitude de atenção e obediência à Tua palavra. Nós lemos a Tua palavra e vamos nela meditar, e oramos, Senhor, para que à medida que fazemos isso, que o meditar na Tua palavra possa trazer vida para cada um de nós aqui. Fala conosco, Senhor, segundo a necessidade de cada um. Fala a cada coração e permita que, ao ouvir a Tua palavra, ao final deste culto, os nossos corações estejam cheios da Tua presença e com uma consciência maior do Senhor nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha pergunta para você é a seguinte: qual foi a pior atitude que você já teve por ficar frustrado? Qual foi a pior frustração que você já teve na sua vida? E qual foi a pior atitude que você já tomou por ter ficado frustrado com alguma coisa que você queria muito que desse certo, queria muito que acontecesse e não aconteceu? Qual foi a pior atitude que você já teve por causa da tua frustração?
Por exemplo, você já jogou o bolo fora? E queimou, você ficou irritado e jogou fora o bolo? Você já ficou tão frustrado, com raiva de uma situação e quebrou um copo na parede, por exemplo? Já fez isso ou não? Você já fez greve de silêncio, de tão frustrado que você ficou? Você já rasgou um trabalho de arte que você estava fazendo e não ficou do jeito que você queria, e você foi lá e rasgou? Você cancelou um almoço especial porque você ficou muito frustrado e não deu certo, queimou o arroz e não ficou bom? Eu estou perguntando isso porque há algumas semanas lá na Flórida, um rapaz matou seus colegas que participavam de uma competição de videogame, e ele ficou frustrado porque ele perdeu o jogo, perdeu aquela etapa e ficou frustrado, e ele retirou uma arma que ele tinha levado e matou pelo menos 2 ou 3 pessoas e feriu 11, e depois ele se matou. E a razão que ele matou aquelas pessoas é porque ele estava frustrado de ter perdido uma partida, de ter perdido o jogo. Por isso que eu estou falando para você, eu estou te perguntando, qual foi a tua pior reação na tua frustração? Desse rapaz, a pior reação foi essa: ele matou pessoas e tirou a própria vida por conta disso. E eu estou perguntando isso porque o tema de hoje é esse, é a frustração. Por que a gente fica frustrado? Por que a gente se frustra na nossa vida? E o que Deus tem a ver com essas coisas? E qual que é a resposta de Deus para a nossa vida quando nós experimentamos alguma frustração? Eu quero começar dizendo o seguinte: a frustração, a princípio parece uma coisa muito pequena. Às vezes a gente se frustra com coisas pequenas que vão se tornando maiores, grandes, mas a frustração permanente ela produz uma espiral de morte, ela produz um círculo vicioso que parece não ter fim e leva a gente à morte. Então preste atenção, a frustração permanente ela produz no meu coração, no seu coração, uma espiral de morte, um círculo vicioso que não tem fim e que acaba com a nossa vida. Agora preste atenção, as nossas frustrações geralmente se baseiam em 2 coisas. Primeiro, ela se baseia no nosso senso de justiça. O que quer dizer isso? O senso de justiça é essa ideia que a gente tem de achar que a nossa vida é o resultado de uma série de atitudes que a gente tem, e que por causa dessas atitudes, coisas boas vão acontecer conosco. E se a gente tem más atitudes, coisas más vão acontecer conosco. O nosso senso de justiça funciona assim: se eu for uma pessoa boa e fizer tudo bem feito, direitinho, somente coisas boas vão acontecer comigo. E o meu vizinho, que só faz coisas ruins, tudo de ruim vai acontecer com ele. É assim que trabalha o nosso senso de justiça. Aí quando a gente pensa assim, a gente se torna delegado da nossa vida, e delegado da vida dos outros, e a gente passa a se comparar com os demais, na base do merecimento, por causa do nosso senso de justiça. Exemplo que eu vou dar para vocês: vamos dizer que uma pessoa que você conhece tem alcançado uma determinada posição social. Ela estava numa determinada posição social e ela alcançou uma posição social melhor. Aí, por causa do nosso senso de justiça, a gente pensa assim: puxa, o fulano alcançou uma posição social melhor que a minha, será que ele mereceu? E a gente começa então a julgar e a tentar imaginar se aquela pessoa mereceu aquilo. Se no nosso senso de justiça a gente acha que aquela pessoa não mereceu, a gente começa a brigar com a nossa existência e dizer: como é que pode um negócio desse? Aquele sujeito, como é que pode ele ter melhorado de posição social? Como é que pode aquele sujeito ter melhorado financeiramente? Como é que pode aquela pessoa estar bem agora, ter um trabalho maravilhoso? Como é
é que pode aquele outro sujeito ter comprado aquela casa daquele tamanho? E a gente começa a brigar com a gente mesmo, e a gente começa a brigar com a nossa existência, porque a gente tem esse senso de justiça baseado no nosso merecimento. E se a gente entende que aquela pessoa que ascendeu socialmente, ou conseguiu comprar uma casa maior do que a nossa, ou ganha mais do que a gente, se a gente acha que aquela pessoa não merece aquilo, o nosso senso de justiça será despertado, e a gente vai começar a viver uma vida infernal, porque a gente vai tentar explicar o inexplicável. Então isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida, com qualquer pessoa que você conheça, que você acha que no seu senso de justiça ela não mereceria estar na posição que ela está, ela não mereceria ter o que ela tem, ela não mereceria ter a vida boa que ela tem. E por que eu estou dizendo isso? Porque é disso que trata o texto. O salmista, a grande crise do homem que escreveu esse salmo era essa. Ele disse: Senhor, por que é que gente má prospera? Por que é que gente que só faz o mal se dá bem? E ele começa aqui a dizer quais eram as características dessas pessoas que se davam bem. Eu vou falar um pouco aqui sobre ela, mas presta atenção, a frustração tem a ver com isso, com o nosso senso de justiça, que é todo errado, que não tem nada a ver com o senso de justiça de Deus. Por isso que Deus disse: a justiça de vocês, para mim, é como um trapo de imundícia, não vale nada, porque nós somos muito justos quando as coisas têm a ver conosco, quando alguém não faz justiça para a gente, quando alguém não nos pagou o que devia, quando alguém não nos tratou como devia, aí o nosso senso de justiça aparece. Mas se pessoas ao nosso lado são tratadas com injustiça, a gente não liga, porque o nosso senso de justiça é muito falho. Agora, a segunda razão por que a gente se frustra muito na nossa vida tem a ver com uma visão equivocada e muito limitada que temos da vida, porque a gente passa a ter um ideal equivocado de vida. Vou explicar melhor isso para você. A gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida um ideal do que é uma vida boa, do que é uma vida feliz, e sem perceber a gente começa a adquirir esse ideal das pessoas, da televisão, das novelas, dos filmes, da família, de tudo, dos livros que a gente lê, e a gente vai desenvolvendo o nosso ideal de vida, o que é uma vida boa, e a gente não para pensar o que é que Deus pensa disso, e a gente aceita aquilo como uma coisa verdadeira, e a gente começa a perseguir aquilo na nossa vida. E aí então a nossa existência acaba se resumindo a coisas que a gente alcança, que a gente constrói, que a gente adquire, e a gente não percebe que esse ideal de vida boa, de vida feliz que a gente tem, pode estar equivocado, e é por isso que a gente se frustra. O salmista tinha um ideal de vida, a gente percebe aqui no texto. Qual que era o ideal de vida boa? Na cabeça do homem que escreveu esse texto aqui, na cabeça dele, qual era o ideal de uma vida feliz? Ele fala aqui no texto, o ideal de vida feliz era a vida que os perversos tinham. E ele fala 4 coisas, 4 características, que para ele são as características de uma vida feliz que os perversos tinham. Primeira coisa, na cabeça do salmista, ter uma vida feliz era não ter preocupações. Ele diz aqui no texto, o povo lá não tem preocupação nenhuma, e era o sonho dele, era não ter preocupação nenhuma. A segunda coisa, a segunda característica de uma vida boa para o salmista era ter um corpo sadio, não ter doença nenhuma. Terceira característica de uma vida boa era não se cansar com as coisas do dia a dia, porque ele dizia, os perversos não se cansam nunca.
E a quarta característica para ele de uma vida boa era não ser afligido com qualquer coisa. Tipo, deu febre no filho, pneu do carro furou, acabou a gasolina, perdi o trabalho, tive problema de encanamento na minha casa, afligido por coisas do dia a dia. Na cabeça do salmista, essa era uma característica de uma vida boa. Então veja só, não ter preocupações, ter um corpo sadio, sem doença, não se cansar no dia a dia e não ser afligido de coisa alguma. Agora preste atenção, imagine a tensão que vive uma pessoa que existe para buscar esse estilo de vida. Imagine se para você essas características fossem as características de uma vida boa. É impossível viver assim, porque para uma pessoa que tem isso como objetivo da vida, qual que é o meu objetivo? É não ter preocupação, é não ter doença, é não me cansar e é não ser afligido. Esse é meu alvo de vida. Você já imaginou a tensão que viveria uma pessoa assim? Qualquer sinal de uma coisa que saísse contrário ao que ele planejou, já seria motivo de angústia. Qualquer sinal de doença seria razão para desespero. Qualquer coisa que fosse causar contrariedade para essa pessoa, já era sinal de um problema sério. Imagine, o objetivo dessa pessoa era não se cansar nunca. Agora, você vai concordar comigo? Qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente cansa. Não tem como você evitar o cansaço do dia a dia, por exemplo. Então a pessoa que quer viver ter um ideal de vida assim, que não quer se cansar nunca, que não quer ter aflições, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai deixar de viver, porque tudo cansa, e boa parte das coisas que a gente faz trazem aflições para a gente no dia a dia. É impossível viver sem essas coisas. Tudo cansa, ou quase tudo na vida cansa, é ou não é? Os filhos não cansam você? Cansa ou não cansa? Cansa. O marido não cansa você às vezes? Às vezes. As esposas não cansam? Cansam. Tudo cansa. Trabalhar não cansa? Trabalhar cansa. Viajar de férias não cansa? Cansa também. Até para você tirar férias você cansa. Pastor cansa, não cansa? Não, fala assim. Não. Às vezes eu canso vocês, mas tudo cansa a gente. Agora, o desejo do salmista era não se cansar nunca. Você imagine que vida que ele queria ter. O mínimo de aflição que a pessoa tem, ela entra em crise. Por quê? Porque ela tem um ideal de vida que é impossível alcançar. Então, o mínimo do desconforto, o mínimo da contrariedade, essa pessoa vai entrar em crise. A menor febre que o filho tiver, pronto, já não dorme mais. Porque o ideal dela é que não haja nada disso no mundo que ela construiu. E eu chamo isso de ideal de vida equivocado. Esse é o ponto, e é por isso que a gente frustra. Porque a maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente estabelece a nossa vida é equivocada. A gente aprendeu um ideal que não veio da palavra de Deus, e isso faz a gente viver crise atrás de crise, dia após dia. Então, veja só, quando o salmista olhava para os perversos, que aparentemente tinham uma vida tranquila, ele entrava em crise. Porque quando ele olhava para a vida dos perversos, ele não via preocupação, ele não via doença, ele não via cansaço, ele não via os perversos roendo as unhas de preocupação, de problema. Aí ele entrava em crise e falava: não é possível um negócio desse, não é possível, esse povo tem a vida que eu queria ter. E é por isso que ele se frustra, e tem hora que ele fala aqui no texto: Senhor, eu estou quase desistindo de seguir você, eu estou quase desistindo
as minhas mãos estão limpas, a minha vida é uma vida limpa, mas eu estou quase desistindo, porque parece que não vale a pena eu andar como o Senhor quer, porque eu estou andando do jeito que o Senhor quer, e eu tenho tudo que eu não queria ter na minha vida, tudo que eu queria evitar acontece comigo. Agora eu olho para o meu vizinho que é um sujeito que não tem nada a ver com o Senhor, com o teu reino, com a tua palavra, com o Evangelho, e ele tem a vida que eu queria ter. Não dá para o Senhor transferir a vida e fazer aquele sujeito passar o que eu passo, e eu ter a vida que ele tem? Essa era a crise do salmista. E a pergunta no coração dele é: por que as pessoas más prosperam? Essa era a crise dele. Você já fez essa pergunta? Senhor, por que é que há pessoas que prosperam mais do que eu, se elas não são fiéis ao Senhor? Por que é que dá tudo certo para aquele sujeito? Por que é que onde ele coloca a mão aquilo prospera? Assim, uma coisa impressionante. Por que os filhos deles nunca ficam doentes? E os meus ficam? Só mudar o tempo já dá febre. Você já fez essa pergunta? Essa pergunta revela a frustração que a gente tem às vezes com a nossa própria vida, por não entender o propósito de Deus para a nossa vida. E se a gente não entende, a frustração começa a produzir aquilo que eu falei no começo, aquele espiral, e ela tem uma dinâmica dentro dela que é fatal, que é letal, e ela acaba com a gente. E eu quero explicar para você aqui hoje. Eu quero mostrar para você essa dinâmica, quais são os passos, quais são as etapas da dinâmica da frustração, segundo o texto que a gente leu aqui. A primeira etapa é espiritual, porque o salmista disse: Senhor, em vão eu tenho te servido. Ele fala aqui no texto: em vão eu tenho mantido as minhas mãos limpas, eu estou quase derrapando, meus pés estão quase derrapando, porque eu estou percebendo que não está adiantando eu ser um homem de Deus. Em outras palavras, é isso que o salmista está falando. Então a primeira etapa da frustração é a etapa espiritual, porque a gente começa a pensar que é inútil a gente continuar na nossa caminhada com Jesus, e a gente começa a questionar a nossa fé e o amor de Deus por nós, e nós nos esquecemos que Deus não está aqui para atender os nossos caprichos pessoais, mas Deus está aqui para a gente se relacionar com Ele. Deus está aqui para ser adorado pela nossa vida. É disso que a gente tem que lembrar. Deus não nos chamou à luz do seu reino para resolver os nossos problemas, os nossos caprichos, para atender a gente. Ele nos chamou para nós nos relacionarmos com Ele, independente do que aconteça, para nós o adorarmos, independente do que aconteça. Essa é a razão. Aliás, foi disso, é disso que trata a música que a Carla cantou. Deus nos chamou para a gente o adorar, para nós o adorarmos, para nós nos relacionarmos com Ele. Agora, se a gente não entende isso, aí então a primeira etapa da frustração se estabelece dentro da gente, que é a etapa espiritual. A gente começa a pensar que não vale a pena seguir Jesus. Por quê? Porque a gente pensa assim: puxa, quanto mais fiel a Deus eu sou, mais problemas eu tenho. Eu já ouvi isso várias vezes as pessoas me dizem isso: pastor, depois que eu aceitei Jesus, meus problemas aumentaram. E aumentam, um dia diminui, mas aumentam, muitas vezes. E qual o problema deles aumentarem, se a gente tem o Senhor na nossa vida? Qual o problema? A segunda etapa da dinâmica da frustração, o salmista diz aí, é a amargura no coração. Ele diz assim: o meu coração se tornou amargo. E esse é um perigo.
Coração amargo é um dos maiores perigos que a gente enfrenta na nossa vida. Por quê? Preste atenção nisso. A amargura é uma bruxa que, quando se instala no coração humano, tem o poder de expulsar a fé. A amargura é como uma bruxa que, quando ganha o seu coração, ela tem o poder de expulsar a fé de dentro de você. O contrário de fé não é amargura, mas a amargura expulsa a fé. Por quê? Vou explicar isso para você. Porque se o coração está amargurado, com qualquer coisa que seja, com a vida, com a existência, esse coração terá dificuldade de confiar em Deus. Um coração amargurado não consegue confiar em Deus. Um coração amargurado terá dificuldade de acreditar nas pessoas. Se você ouve as pessoas falarem, você não vai acreditar nelas, porque a amargura tira de você a capacidade de você olhar para as pessoas e perceber que elas estão sendo honestas com você naquilo que elas estão falando. E a amargura tira da gente a capacidade de a gente se relacionar bem uns com os outros. É por isso que eu estou dizendo que a amargura, quando entra no coração, ela expulsa a fé e ela impede você de confiar em Deus. Pessoas que dizem, de um modo geral, pessoas que dizem, eu não confio em Deus, você pode ter certeza, se você conversar mais um pouco com ela, tiver a sensibilidade de conhecer um pouco mais a história dela lá atrás, você vai ver que há amargura no coração, porque a amargura nos impede de confiar em Deus. E o salmista disse que quando ele começou a olhar para os perversos e ver a prosperidade deles, e ver que nada dava certo para ele, segundo o ponto de vista dele, o coração dele começou a ficar amargurado. Então tome cuidado para que você não tenha um coração amargurado. Terceiro lugar, terceira etapa da frustração, da dinâmica da frustração, o salmista diz aqui, ele disse, as minhas entranhas se contorceram de revolta. A terceira etapa é essa, as nossas entranhas se contorcem. As entranhas significam a parte mais íntima do nosso ser. Isso significa, quando o salmista diz, as minhas entranhas se revoltaram, ele já está dizendo que aquela amargura que entrou no coração dele, o infectou, e infectou a essência do ser dele, e ele começou a ser governado por aquela mentira, de que ele era uma pessoa infeliz, aquela mentira de que nada dava certo para ele, aquela mentira de que a existência dele era uma existência miserável, e que ele tinha nascido para sofrer, e que nada que ele pudesse fazer iria mudar essa situação. Agora ele começa a pensar isso, por quê? Porque a amargura entrou no coração dele, ele não cuidou daquilo, e aquilo desceu para suas entranhas, e o infectou, e virou aquela infecção generalizada dentro dele, e ele começou a dizer, eu tenho revolta no meu coração, porque eu tenho essa vida miserável, porque nada dá certo para mim, porque eu sonho e os meus sonhos não se realizam, porque eu planejo e eu não consigo chegar onde eu planejei, porque eu não consegui colher o que eu tinha que colher, porque eu não consegui acertar o que eu tinha que acertar, porque eu não consegui a cura da doença que eu queria, que eu tanto quis, e a pessoa começa a achar que a vida dela é assim mesmo, que ela nasceu para ter essa existência miserável, e o problema da entranha revoltada é que faz a pessoa começar a acreditar nessas mentiras, e quando a gente começa a acreditar na mentira, de que a gente nasceu para ter vida miserável, pronto, você já estabeleceu que jeito será a sua vida, será uma vida miserável, porque você já acreditou nessa mentira, que infectou as suas entranhas, e elas estão aqui dentro de você. Foi isso que o salmista disse. Então preste atenção, as etapas da frustração. Primeiro, espiritual. Eu acho que eu não consigo mais, acho que não adianta mais servir a Deus. Depois, ela vem para o coração, e o coração se torna amargurado. Depois,
ela vem para nossas entranhas, a nossa parte mais íntima do nosso ser. Mas a quarta etapa da frustração, o salmista nos diz aqui, nós ficamos embrutecidos. Na tradução da Revista Atualizada, que alguns têm aqui, é essa expressão que aparece. O salmista diz: eu fiquei embrutecido. Sabe o que é isso? É a pessoa embrutecida emocionalmente. Essa é a parte da personalidade que a gente revela para as pessoas, como consequência das nossas entranhas amarguradas. E quando nós nos tornamos embrutecidos emocionalmente, é como se a gente construísse uma fortaleza assim ao nosso redor, e a gente decide que a gente não será mais os mesmos. E esse é o perigo. Quando nós embrutecemos emocionalmente, sem perceber, a gente toma a decisão: eu não serei mais a mesma pessoa. Aí o que acontece? A tendência é que a gente vai se fechando para as pessoas, a gente vai se fechando para os relacionamentos, a gente vai se fechando para a alegria, a gente se fecha para a espontaneidade, a gente se fecha para as pessoas, porque vamos nos tornando assim, embrutecidos. Às vezes, você olha para uma pessoa e você vê ali um homem, uma mulher, mas um ser humano assim, cascudo. Aquela pessoa embrutecida, assim, no jeito de lidar, de tratar as pessoas. Mas se você tem um olhar mais profundo, e se você consegue ter um olhar mais sensível, e se você consegue olhar através daquela fortaleza, você vai enxergar uma criança no cantinho da casa, assim, dobradinha, com medo, triste, solitária, zangadinha, por ter sofrido tanto e não quer mais sair dali. Ela quer ficar ali o tempo todo, mas ela criou uma fortaleza, que é o que ela mostra para as pessoas, porque ela não quer mais ser ferida, porque ela não quer mais ser magoada, porque ela não quer mais ser frustrada. Então a arma que ela tem é essa, de construir aquela fortaleza e mostrar aquela pessoa dura, aquela pessoa distante, e ela coloca aquela plaquinha: não se aproxime de mim, porque ela quer manter a distância das pessoas, porque ela está embrutecida emocionalmente. Vocês estão entendendo isso? Até aqui? E a quinta etapa da dinâmica da frustração, o salmista diz: a nossa mente deixa de raciocinar normalmente. Ele diz: eu queria pensar diferente, mas eu não consigo. E a gente começa a pensar de forma equivocada, e a gente começa a chegar a conclusões que não são verdadeiras, e a gente começa a brigar por posições, por opiniões que não são verdadeiras, porque a nossa mente foi afetada pela nossa frustração. Então eu quero que você perceba o perigo que é a gente não tratar as frustrações da nossa vida. Eu quero que vocês percebam o perigo que é a gente viver nesse espiral de morte, e a gente não quebrar esse ciclo de morte na nossa vida. É uma coisa muito séria. O salmista está dizendo que ele quase desistiu, por causa da frustração que era a vida dele. Começou com ele dizendo que já não valia mais a pena servir a Deus. Depois a amargura entrou no coração, depois as suas entranhas foram afetadas, a essência da sua existência. Depois ele começou a se tornar um homem embrutecido emocionalmente, e depois a sua mente ficou confusa. Tudo porque ele estava frustrado. Agora, eu não quero que você fique na frustração. Eu não quero que você saia daqui apenas sabendo como é que funciona a frustração. Em primeiro lugar, eu quero que você pense
Que estágio que você está dessas etapas que eu falei aqui? Você está vivendo algum estágio dessa dinâmica da frustração? Você está no primeiro estágio, que é o espiritual? Será que você fica perguntando para Deus, será que vale a pena ser um cristão? Com tantos problemas que eu tenho? Será que você está no estágio da amargura? Você tem amargura no seu coração? Será que você está no estágio das entranhas já revoltadas? Ou será que você já está embrutecido e já decidiu que a sua vida vai ser uma vida fechada? Eu quero dizer uma coisa sobre as pessoas embrutecidas. Não são só pessoas assim difíceis. Há muitos que estão embrutecidos, mas são pessoas dóceis no trato, mas na docilidade delas, elas fazem assim para você, elas te empurram para longe. Não são só os brutos que te empurram para longe, os dóceis, há pessoas que se escondem na sua docilidade, são sempre amáveis, mas assim, não chega perto de mim, está proibido. Ok, como é que a gente sai desse espiral? Como é que a gente sai desse ciclo de morte que está estabelecido dentro da gente? Eu quero explicar isso para você, porque eu quero que você saia daqui dessa noite com decisões tomadas no seu coração, e a decisão de você vencer toda a frustração na sua vida, seja ela do tamanho que for. O meu desejo é que você saia daqui hoje com essa decisão no seu coração: Deus, em nome de Jesus, eu nunca mais vou perder a frustração na minha vida, eu nunca mais vou deixar isso tomar conta do meu coração. Esse é o meu desejo para você, e você vai sair assim, você vai sair com essa decisão nessa noite, amém? Como é que a gente sai desse espiral? O salmista disse: eu estava desse jeito, Senhor, acabado, até que eu fui ao Senhor. Ele diz: até que entrei no teu templo, que é uma forma de dizer até que fui à presença de Deus. Esse é o caminho para a gente sair do espiral, e a gente ir até o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a única chance que a gente tem de resolver nossas crises existenciais. O Senhor é a única chance que a gente tem da gente resolver as nossas dores. É Deus. Então a única chance que a gente tem de vencer a nossa frustração, as nossas frustrações, é a gente indo até o Senhor e falando com Ele. O salmista disse a respeito de Deus: Senhor, Tu me seguras pela mão, que significa intimidade com Deus, essa expressão. Então ele estava dizendo: Senhor, na intimidade com o Senhor eu encontro resposta. Tu me guias com o Teu conselho e me recebes na glória. Eu quero te ensinar 4 passos para você sair da espiral de frustração. Eu quero falar isso para terminar essa mensagem, tá bem? Para a gente orar. Primeiro passo, você já ouviu isso muitas vezes de mim aqui: confie plenamente nos propósitos de Deus. Confie, ainda que as coisas não estejam acontecendo como você gostaria. Confie na vontade de Deus, confie nos planos dele, confie, em segundo lugar, nas promessas de Deus, na segurança que você tem das promessas de Deus, na segurança que você tem na palavra dele, na âncora que a palavra de Deus precisa ser para a sua vida, no dia a dia. Você precisa fazer da palavra de Deus a sua âncora. Quando você joga no mar revolto, e pode bater o vento que quiser, mas você vai ficar ali, porque você está ancorado em promessas de Deus. O remédio para a frustração é a gente buscar Deus e confiar nele. Terceiro lugar, busque a vida íntima com Deus, porque à medida que a gente convive com Ele, a nossa mente vai sendo transformada, o nosso coração vai sendo transformado,
e a gente começa a entender que a vida ideal não é essa que a gente aprendeu de muitos lugares, mas é a que a gente vê na palavra de Deus. A vida ideal é a vida com Deus. Essa é a vida ideal. Não importa o lugar onde a gente está, não importa a circunstância que a gente esteja vivendo, não importa as situações que a gente viva, a vida ideal é a vida com Deus, é a vida que a gente tem com Ele, é a presença dEle na nossa vida. Ele é a cura para as nossas frustrações, é Ele quem pode quebrar essas fortalezas que a gente constrói na nossa vida. E em quarto lugar, olhe para o Senhor como grande tesouro, como grande bem da sua vida, porque no final do texto o salmista disse assim: a quem mais eu tenho no céu, a não ser o Senhor? E ele diz: se eu tenho o Senhor, de que mais eu preciso aqui na terra, se eu já tenho a coisa mais preciosa da minha vida, que é o Senhor? Por isso que a palavra de Deus nos ensina: olhe para o Senhor como o bem maior que você tem, como o grande alvo da sua vida. Quando você tem vida com Deus, e quando você olha para Deus como o teu grande bem, a frustração vai embora, porque você já tem o que você precisa, você já recebeu a coisa mais cara que você precisava receber, que é a própria vida de Deus em Cristo, aqui morando em você, através do Espírito de Deus. Você está entendendo isso? Você pode dizer amém para isso? Eu quero contar uma história para vocês. Eu acho que já contei aqui muito tempo atrás, mas eu quero relembrar. E uma experiência que eu passei com os meus filhos, que me ajudou a entender essas coisas aqui, que eu estou falando para vocês, e que me ajudou a lidar com as frustrações na minha vida. Meus filhos eram pequenos ainda, hoje eles já são grandes, vocês já sabem disso, né? Já são enormes, assim, pelo menos o mais velho, né? E quando eles eram pequenos, eu fui buscá-los na escola, e eles estudavam os três na mesma escola naquela época, e eu fui buscá-los. A Raíssa, que era mais velha, ela era bem pequena, Maria Clara, e o João Pedro, que era o filhotinho, né? Os três sentados assim no banco de trás. Eu tinha saído da igreja, do escritório, fui até a escola buscá-los, e crianças conversando sobre os mais diversos assuntos, né, que eles ouviam na escola. E o assunto que eles tinham ouvido, que eles tinham conversado entre eles naquele dia, era herança. E esse era o assunto do carro, entre eles, eu quieto, dirigindo, só ouvindo, e eles conversando assim animadamente. Então, eu não lembro quem, mas uma das filhas dizia assim: você sabe, o pai da fulana, ele tem um prédio, e vai deixar um prédio para ela, ela falou na escola, lá na sala. Aí a outra filha dizia: e sabe fulano, o pai dele tem fazenda, vai deixar um monte de boi para ele. E você sabe a fulana, o pai dela tem 5 casas aqui, e falou que vai deixar tudo para ela. E eu achando graça naquela conversa, quando eu dirigia, aí eu parei o carro no sinaleiro. Quando eu parei o carro no sinal, eu não lembro qual deles, mas um deles perguntou assim para mim: e você, pai, o que é que você vai deixar para a gente? Aí eu tomei um susto com aquilo, e falei: opa, não tinha pensado nisso. E eu não esperava que aquela conversa viesse para mim. E eu tomei um susto, e eu não sabia o que responder para eles. E eu, na hora, assim, no susto, eu disse: bem, meus filhos, eu vou deixar para vocês. E eles quietos, olhando para mim, porque eles queriam falar com os colegas dele também, né? Eu disse: eu vou deixar para vocês a fé em Deus. E eles: fé em Deus? Bom, morreu o assunto. Fomos para casa, passamos aquele dia todo
No dia seguinte, é isso que eu quero contar para vocês. No dia seguinte, já os tinha levado para a escola, estava ali em casa, lendo a Bíblia, orando, mas aquela pergunta tinha ficado no meu coração. E naquele dia, naquela manhã, eu fui orar a Deus, e eu entrei numa crise de choro, e eu disse: Senhor, o Senhor lembra do que meus filhos perguntaram ontem para mim? Eu tenho vergonha dos meus filhos, e eles têm vergonha de mim, porque eu não tenho nada para deixar para eles. Eu não tenho casa, eu não tenho boi, eu não tenho prédio, e meus filhos terão vergonha de mim. Eu entrei numa crise de choro, eu disse: Senhor, o que é que eu vou deixar para meus filhos? E naquela manhã, Deus falou ao meu coração e disse: por que você está me perguntando? Você já disse para eles que você vai deixar para eles. E eu disse: Senhor, mas eu dei qualquer resposta para eles. Eu disse que eu vou deixar fé em Cristo. Deus falou assim comigo: você já respondeu para eles. Você não precisa me perguntar mais isso. Você já deu a resposta que eu queria que você desse para eles. Você vai deixar para os seus filhos a fé em mim, que é a coisa mais preciosa que eles vão ter na vida deles. Naquele dia mesmo, no final da tarde, eu reuni os meus filhos e disse: vocês se lembram que vocês fizeram uma pergunta para mim ontem? Do que eu ia deixar para vocês? Papai quer explicar para vocês o que eu vou deixar para vocês. E eu contei a minha história para eles e disse: eu vou deixar a fé que eu tenho em Jesus. A coisa mais preciosa que eu vou deixar para vocês é a presença de Deus, é a vida de Deus, é a vida gasta no reino de Deus, é o próprio Deus como a nossa maior herança. E isso é a coisa que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, onde quer que vocês forem, o que quer que vocês construam, a coisa mais importante que vocês terão é a vida de Deus dentro de vocês. Você tem sido vencido pelas suas frustrações? Você tem percebido que o seu coração tem se amargurado por alguma coisa? Isso tem sido um veneno para a sua alma? Você tem sido tomado de alguma forma, por suas emoções embrutecidas? Você percebe que ao longo dos anos, você tem se tornado uma pessoa embrutecida, fechada? Você tem se escondido atrás das suas fortalezas? Eu vim aqui hoje para dizer para você que você não precisa ser vencido pelas suas frustrações, por maiores que elas tenham sido, por mais dolorosas que elas tenham sido, por mais que elas tenham te ferido, por mais que elas tenham causado tristeza para você, por mais que elas tenham sido profundas na sua vida, você não precisa viver frustrado. A palavra de Deus nos diz que em Deus as nossas frustrações são quebradas, em Deus as nossas frustrações são curadas, e a pessoa de Jesus é a única que pode trazer sobre mim e sobre você a cura para as nossas frustrações. Por isso, a palavra que eu quero deixar para você hoje é essa: deixe Deus quebrar toda frustração no seu coração. Deixe o Senhor curar você, deixe o Senhor curar a sua alma, deixe o Senhor curar a sua mente, deixe o Senhor curar as suas entranhas, deixe o Senhor quebrar as suas fortalezas, deixe o Senhor quebrar essas coisas todas, deixe o Senhor quebrar essa espiral de morte, para você viver a vida que Deus quer que você viva, para a glória dEle, para a alegria dEle e para a bênção da sua vida. Amém? Amém. Vamos orar.
E vamos orar para que o Senhor nos dê a graça de vencer essas fortalezas das frustrações na nossa vida. Feche seus olhos e ore aí no seu coração. Se você entendeu que você está passando por alguma dessas etapas, fale com o Senhor e ore ao Senhor. Diga: Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Deus, eu não quero mais ser vencido pela frustração. Eu não quero mais ser vencido por essas fortalezas, mas eu quero vencê-las em nome de Jesus. Senhor, vem quebrar toda fortaleza na minha vida. Ore aí no seu coração e diga assim, no interior do seu coração: você, Deus, você que hoje entendeu que tem sido habitado pela frustração, diga assim no seu coração: Senhor Jesus, eu entendi nessa noite que a frustração é uma coisa muito mais séria do que eu imaginava. Ela é uma espiral que pode trazer dano profundo à minha vida. E eu entendi, Jesus, que eu não preciso viver com essas coisas no meu coração, mas eu posso vencê-las por causa do Senhor, porque o Senhor pode vencê-las em mim e quebrá-las em mim, e o Senhor pode me curar. E a minha oração, Jesus, é essa: cura a minha vida, cura o meu coração, tira do meu coração toda a amargura, quebra as fortalezas da minha alma. Senhor, destrói esse embrutecimento emocional que eu criei. Senhor, cura as minhas entranhas e me liberta, para que eu viva uma vida absolutamente livre dessas coisas, e uma vida de acordo com a Tua palavra, a vida que o Senhor tem para mim, a bênção da Tua presença na minha vida, que eu entenda que ter o Senhor é a coisa mais importante que eu posso fazer, e a coisa mais importante que eu posso ter, é o bem mais precioso que um ser humano poderia ter. Me ajude a entender isso, Jesus. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, os dias que vierem, que se seguirem, me ajude a entender que ter o Senhor é a coisa mais importante que pode me acontecer. Para a glória do Teu nome, Jesus, eu te peço, em Teu nome. Amém. Amém.